Toledo, essa foi uma eleição de reeleição, né? Foi uma taxa alta de reeleitos, sobretudo aqueles beneficiados por emenda parlamentar. Foi a eleição das emendas também, né? Exatamente. A gente veio cantando essa bola desde o começo do A Hora. Foi, acho que uma das primeiras coisas que a gente falou aqui e, sem ser cabotino, mas sendo, a gente acertou na mosca. A taxa de reeleição foi de 82%, que é uma taxa assustadora. Assim, é o maior das últimas 2 décadas, se não for a maior da história. Que 2 décadas a gente tem registro aqui, dá para garantir. Talvez mais do que isso. Mas, enfim, já é o suficiente, né? Você imagina que de cada 10 prefeitos que se candidataram, né, tem um novo mandato, mais de 8 conseguiram. E o Poder 360, o repórter Thiago Malli, fez um levantamento muito interessante mostrando que essa taxa de 82, que já era alta na média, ela é muito maior entre os prefeitos que receberam mais emendas parlamentares de deputados e senadores, né? Ele fez 2 coisas. Uma divisão em faixas que eu acho que é importante para reforçar como essa questão das emendas é determinante. Então ele divide o valor das emendas que cada prefeito recebeu pelo número de eleitores que tem esses municípios e cria 5 faixas. Então, na faixa daqueles municípios, né, que são administrados por prefeitos que receberam um monte de emenda, que a taxa per capita do valor das emendas ficou mais ou menos em mais de R$ 1.500, 1.467 para ser preciso, a taxa de reeleição foi de 91%. 91%. Aqueles que ficaram na faixa entre 1.000 e 1.500, grosso modo aqui, a taxa de reeleição foi acima da média, 84%. Quem ficou entre 750 e 1.051, para ser preciso, ficou exatamente na média de 82%. Já aqueles que receberam abaixo dessa média, né, ficaram entre 500 e 750, a taxa de reeleição foi 79%, e quem teve menos de entre R$ 17,50 e R$ 500, a taxa de reeleição ficou em 73%. Então, assim, a correlação é perfeita. Quanto maior o volume de dinheiro de emenda parlamentar, maior a taxa de reeleição do prefeito. Isso daí não dá para discutir, a matéria do Thiago Malli é definitiva. Mas ainda fez os que mais receberam versus os que menos receberam. Então, aqueles 100 cidades que mais receberam emendas pelo número de eleitores proporcional, né, per capita, são 51 cidades. Desses 51 prefeitos, 50 se reelegeram. Taxa de reeleição de 98%. Inacreditável. Imbatível. Imbatível. Eram imbatíveis. Tem uma exceção, que é a Thaís Belém, que foi atrás e vai contar a história dessa exceção, que é uma história maravilhosa. Os outros, né, os bottoms 100, né, os que tiveram menor relação emenda-eleitor, eram 44. Desses 44, só 31 conseguiram se reeleger, 70%. Então, é 70% versus 98%. E se a gente vai olhar com lupa quem são esses deputados, quem são esses prefeitos, tem uma constância, né, Toledo? Porque o que acontece? Você pega os deputados com mais acesso às emendas, são aqueles que têm acesso às emendas não impositivas, porque as impositivas é igual para todo mundo. Então, são as emendas de comissão, antes as emendas do relator e tal. E quem que tem mais acesso a elas? Quem orbita o presidente da Câmara, que é, no limite, a palavra final. Ou seja, quem orbita o Arthur Lira. Exatamente. Então, por exemplo, você pega Hugo Mota, favorito para sucedê-lo, Elmar Nascimento, ex-favorito para sucedê-lo, André Fufuca, indicado por ele para ministro dos Esportes, Doutor Luizinho, cotado lá atrás até a ser um candidato à sucessão, mas um grande aliado. Todos eles seguiram um roteiro idêntico. Qual roteiro? Eles têm um pai, uma irmã, um primo, prefeito de uma cidade. Eles pegam as emendas, destinam elas a despeito da população. Então, são cidades, em geral, pequenas, mas para onde vai um volume de emenda que nem cidades grandes recebem, muitas vezes. E aí eles conseguem eleger, reeleger os seus familiares. Fora todos os outros prefeitos aliados, que não todos são familiares, mas sempre tem um núcleozinho, né? Familiar, né? Conta uns casos aí pra gente. Por exemplo, o Doutor Luizinho, a base dele é Nova Iguaçu,
Nova Iguaçu é uma cidade muito importante no Rio de Janeiro, vários deputados mandam, bancadas, mandam emenda para lá. Só o doutor Luizinho mandou 16 milhões nos últimos 4 anos, no mandato do prefeito que se encerra nesse ano, que é o Rogério Lisboa, do mesmo partido que o dele, o Partido Progressista, um aliado dele. Foram destinados ao município mais 35 milhões pelo orçamento secreto. Como foi a eleição lá, o Lisboa já estava em segundo mandato, então ele indicou um aliado, Dudu Reina, que ganhou, e tem como vice a doutora Roberta, que é a irmã do doutor Luizinho. Aí, é o mesmo prenome. A mesma alcunha. Mesmo prenome e mesmo sobrenome. O Fufuca, ministro dos esportes, tem um pai que é prefeito, que é o Fufuca Dantas, que é prefeito de Alto Alegre do Pindaré, uma cidade no Maranhão, com 25 mil habitantes, para onde foram destinados 25 milhões em emendas parlamentares. O mais importante dessa frase eu descobri agora que existe um Fufuca pai e um Fufuca filha. R$1.000 por habitante. Vai fufucar assim lá longe, hein? Pelo amor de Deus. R$1.000 por habitante de emendas. Sem falar nos casos que agora já são folclóricos, né? Não sei se é a palavra certa, mas os casos que já são assim. Patos, na Paraíba, administrada pelo pai do Hugo Mota, Nabor Vanderlei. Recomendo a matéria da Natália Portinari essa semana. Foi até lá, foi ver para onde foram essas emendas, contou a história dessa família. Patos recebeu 11 milhões do deputado, mais 40 milhões de orçamento secreto, etc e tal, elegeu o seu candidato. Sabe qual a consequência disso, Thais Bilenque? Também aqui, matéria do Thiago Malho no Poder 360. A Paraíba tem a terceira maior taxa de reeleição de prefeitos do Brasil. 95% dos prefeitos candidatos conseguiram se reeleger. E o Hugo Mota tem uma base aliada de prefeitos grande lá. Mais de 40 prefeitos. Né? E aí, por assim vai. Bom, a gente falou de Campo Formoso, né? O Bastião Delmar Nascimento reelegeu o irmão depois de mandar 22 milhões em emendas, mais quase 60 milhões de orçamento secreto. E por aí vai, tem vários exemplos. Bom, Thaís... Arthur Lira, então. Então, o Arthur Lira, você me dá o gancho para falar que se a Paraíba ficou em terceiro lugar, adivinha qual estado ficou em primeiro lugar? Alagoas teve 100% de taxa de reeleição de prefeitos. 100%? 100%. Todos os prefeitos alagoanos que concorreram à reeleição se reelegeram. Só não é o primeiro sozinho, porque empatou com Roraima, onde também 100% dos prefeitos candidatos se reelegeram. E aí tem uma explicação. Alagoas, obviamente, tem o dedo do Arthur Lira, das emendas, tem a família Calheiros, que também é muito poderosa, também mandou muita emenda para lá. Mas esses estados que têm muito deputado e pouco... Proporcionalmente menos municípios por deputado, Exatamente. Né? Roraima é o caso máximo disso. São 15, né? São pouquíssimos municípios e tem 8 deputados que é o mínimo, né? Para um estado. Então, lá em Roraima, você explica por aí, pela geografia. Agora, em Alagoas, o componente é mais embaixo, né? A explicação é mais embaixo. Bom, eu só queria registrar, antes da gente terminar esse bloco, um outro dado que mostra também a eficiência do Gilberto Kassab como presidente de partido. Porque o PSD do Kassab, além de ter eleito a maior quantidade de prefeitos, foi o mais eficiente para eleger os prefeitos. Ou seja, se a gente comparar o número de cidades onde ele lançou candidatos com o número de cidades onde ele elegeu os prefeitos, o PSD também lidera o ranking, com 34% de taxa de sucesso. Ou seja, a cada 3 prefeitos lançados pelo PSD, ele elegeu 1. O PP do Arthur Lira também ficou com 33% de taxa de sucesso. Esse levantamento foi feito pelo Jota, site especializado em assuntos jurídicos. Em terceiro lugar ficou União Brasil, com 31,6%. Você vê que todos bem lá em cima, né? Bem parecidos. O MDB ficou em quarto com 31%. Republicanos em seguida com 28,5%. PSB de bola, né? Socialista, 28%. PSDB, 28%, 27,7%. E aí vai o PL 26, quer dizer, já uma diferença grande, né, em relação. Agora o PT teve inacreditáveis 15% de taxa de sucesso, que dá para dizer que é mais uma taxa de insucesso do que uma taxa de sucesso. O que nos leva ao próximo bloco. Thaís, o PT elegeu mais prefeitos
nessa eleição do que tinha eleito em 2020. Então não dá para dizer que foi PT total, né? Foi perda total, não deu PT. Mas perdeu cidades importantes, perdeu Araraquara, que era o principal município do interior de São Paulo, governada durante 4 mandatos, 2 mandatos consecutivos aí pelo futuro presidente do partido, o Edinho Silva. Perdeu em Minas Gerais cidades como Teófilo Otoni, Montes Claros, cidades do norte de Minas, que é uma região vital para o Lula e para o PT, porque Minas tem aquela divisão, aquela diagonal que corta o estado, né? E o Lula só ganhou em Minas na eleição contra o Bolsonaro por causa justamente do norte. E teve alguns desempenhos muito ruins, como por exemplo em Belo Horizonte, onde o PT e o PSD do Kassab têm um acordo em Minas Gerais, né? São aliados. São aliados lá. E é uma aliança fundamental para o Lula para 2026. Ele quer lançar, porque quer lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, candidato a governador lá. O Rodrigo está reticente em relação a essa candidatura, não está empolgando ele. O Lula parece que quer mais do que o próprio Rodrigo quer. Ou seja, ele depende do PSD no estado. Fizeram acordos em várias cidades. Alguns eles foram cumpridos, outros não. E na capital, onde o PSD é governo, o prefeito Fuad era candidato à reeleição, o PT insistiu em lançar o Rogério Correia, candidato a prefeito. O partido até agora ainda não terminaram as prestações de conta, mas até onde dá para ver, gastou mais de 8 milhões, deu mais de 8 milhões de reais para a candidatura do Rogério. Ele teve 55 mil votos em Belo Horizonte, né? Se a gente for, só para dar um parâmetro de comparação, o Fuad, que chegou em segundo lugar, teve 336 mil votos, e o Bruno Engler, do PL, que chegou em primeiro, teve 435 mil. Então, um desempenho muito, muito fraco do candidato do PT, ficou em sexto lugar. Por que eu estou chamando atenção para isso? Não é para espezinhar. É porque isso coloca em risco a reeleição do Lula em 2026. O partido fez uma base, o partido do Lula, do presidente, fez uma base pequena. São Paulo é a eleição de segundo turno mais importante, mas o partido está disputando. Aqui ele apoia o Boulos, mas está em outras 4 capitais, né? Natal, Fortaleza, Cuiabá e Porto Alegre. Em 3 delas não é o favorito. Em Fortaleza a disputa é dura contra o candidato do PL. Pode ser que no segundo turno esse diagnóstico dê uma melhorada, mas, a meu ver, o resultado, como o próprio Kassab descreveu ali e você repetiu muito bem, a contagem de votos, né? É desfavorável. Minas, que é o estado síntese do país, manteve 2 cidades importantes, né? Contagem e Juiz de Fora. E em Belo Horizonte tem uma postura dos candidatos que também mostra um outro lado desse diagnóstico que você está fazendo, que é não só o PT decide lançar um candidato contra o seu aliado, que é o Fuad, como passa a campanha atacando o próprio Fuad, assim como a outra candidata da esquerda, Duda Salabert. Era um tiroteio no próprio campo. Terminado o primeiro turno, o desempenho dos dois fica... Você já deu o número, né? Os 2 candidatos da esquerda e tal, eles declaram apoio ao Fuad depois de ter passado o primeiro turno inteiro batendo nele, e não no Bruno Engler, não no bolsonarista. Que chegou em primeiro lugar, não à toa, né? Então, assim, Thaís, o que eu vejo de resultado dessa eleição municipal, com a ressalva de que o segundo turno ainda é importante, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, aqui em São Paulo, com o resultado da pesquisa Datafolha, o resultado não é bom para o Lula. Ele vai precisar, a meu ver, dar uma freada de arrumação, fazer uma reforma ministerial, reorganizar o governo com 2 ou 3 objetivos. Primeiro, para premiar os vencedores, e os vencedores foram os partidos do Arenão. Segundo, para tentar, vai ter que fazer o governo se tornar mais eficiente nos últimos 2 anos de governo e entregar coisas que não foram entregues e até prejudicaram essas eleições. O resultado do partido dos candidatos apoiados pelo partido, pelo PT. A meu ver, vai ter que repensar suas alianças, porque essa, por exemplo, para eleger, ter um palanque forte em Minas Gerais, está fazendo água, né? Então, é um sinal de alerta piscante. Não é vermelho, mas é um sinal de amarelo muito ofuscante que vai demandar ações do governo. E, para terminar,
Me parece, pelo grau de festa na Faria Lima, pelo resultado da eleição, parece que a Faria Lima foi a grande vencedora. Eles estão se sentindo aqui como os grandes vencedores da eleição, porque estão pintando um cenário e falando, bom, em 2026, se for... Tarcísio e Haddad. Eu vou para a Itália, né? Tanto faz, tá ótimo, né? Tá muito bom. E eu acho que talvez o governo tenha que dar uma guinada mais ao centro ainda do que já vem e aprovar talvez medidas que não vão agradar muito à esquerda, porque está na pauta da equipe econômica fazer ajustes em alguns programas sociais, como o BPC, né? Prestação continuada, benefício de prestação continuada, e o seguro-desemprego, que deram um salto de gastos nos últimos anos, e é meio contraditório, porque... O desemprego caiu e o seguro-desemprego aumentou. Exatamente. Então tem algo errado, você precisa fazer algum tipo de ajuste. E o BPC cresceu de um jeito que também é desproporcional. Então, algumas medidas restritivas de gastos nessa área, no mínimo, serão discutidas, se é que não vão ser encaminhadas e aprovadas. Vai ter eleição na Câmara, a gente fala disso em outro programa, mas o resultado da eleição municipal tem tudo a ver com sucessão na Câmara e desempenho do governo na segunda metade do mandato. Curioso observar a postura do Lula, que foi viajar para México e Estados Unidos no primeiro turno, na reta final. Agora, pós-domingo, foi para Fortaleza, vai para Belém do Pará, vai encontrar o Fuad, prefeito de Belo Horizonte, semana que vem em Brasília. Está fazendo um movimento de apoio a aliados que ele não pôde apoiar no primeiro turno porque o PT estava coligado com outros. Ele está fazendo uma postura de, no primeiro turno, praticamente não fazer campanha, no segundo, fazer mais cirurgicamente, quase que como uma contenção de danos. Quer dizer, se a gente tem um cenário de derrotas tão grande, deixa eu me carimbar nelas só naqueles casos que eu considero importantes. É muito bem lembrado isso, porque é sintomático, né? Contenção de danos é quando você sofreu muitos danos, né? E é isso que ele está fazendo no segundo turno. Toledo, acaba de sair o Datafolha mostrando Ricardo Nunes com 55% da intenção de voto e o Boulos com 33% nessa primeira semana, primeiros dias de segundo turno. Ou seja, é uma distância ainda maior do que as pesquisas de primeiro turno mediam. Mostra que as pesquisas de segundo turno durante o primeiro turno valem muito pouco ou quase nada, porque a situação de escolha do candidato é completamente diferente. No primeiro turno você escolhe o candidato que você gosta mais, né? A votação que teve a Tabata Amaral mostra isso, o Datena, os outros candidatos. E no segundo turno você vota contra o candidato que você não quer que seja eleito. É outro estado mental, outro estado... É isso que explica a rejeição do Boulos ter saltado 20 pontos, porque ele sai de 37, 38 da última pesquisa do Datafolha, agora aparece com 58% de rejeição e o Nunes 37%. Exatamente, também cresceu a rejeição ao Nunes. Também bastante. Porque Tava com 20 antes e poucos. era uma questão etérea, assim, era completamente fora da realidade do eleitor. Você perguntar, vem cá, mas se o cara já não pretendia votar no Boulos, ele não tinha motivo para dizer que não ia votar no Boulos. Agora tem uma situação concreta. É Boulos e Nunes, ou não vai votar, ou anula, ou vota em branco. As opções se restringiram muito. Então, diante de uma situação concreta, as rejeições sobem mesmo. E essa diferença, Thaís, tudo bem, o horário eleitoral vai começar, o tempo de televisão dos dois vai ser igual, né? O Boulos vai ter mais chance de falar, mas é muito ponto. Mesmo considerando que no segundo turno é quase conta dobrado, porque se o Boulos tira 5 pontos do Nunes, são 5 pontos que o Nunes perde e 5 que o Boulos ganha, em tese. Mas não é bem assim sempre que acontece, né? Porque tem alguns que vão desistem de votar, aumenta a abstenção, outros vão votar em branco ou nulo, enfim. Mas, em tese, conta dobrado, as mudanças contam dobrado. Vai ser muito difícil a tarefa do Boulos. Eu não estou lembrando, assim, sem fazer pesquisa, de outra situação. Em São Paulo, certamente não, de um candidato que consiga reverter e inverter essa diferença. Coisa que me chamou a atenção, Toledo, é que o Nunes
atrai, no segundo turno, 85% dos eleitores que votaram no Bolsonaro em 2022. Sendo que, na pesquisa da véspera do primeiro turno, o Datafolha mediu que para o Marçal iam quase metade, 49% dos votos bolsonaristas, e para o Nunes, 36%. Ou seja, ele praticamente herda todo esse contingente automaticamente. E o Boulos, por sua vez, está com 63% dos eleitores do Lula e 31% ainda vão para o Ricardo Nunes. Exato. Porque o eleitor, embora a gente classifique assim, né, não é só você, todos os jornalistas se referem ao eleitor dessa maneira, não, o eleitor do Lula, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor não é de ninguém, né? O eleitor o voto é dele mesmo e ele muda para lá e para cá de acordo com as variáveis que compõem o voto. Quais são as variáveis que compõem o voto? São muitas, é uma equação. Eu gosto de comparar com um barco à vela. Você tem o vento que vem numa direção, você tem a correnteza que vem em outra, você tem outros barcos fazendo marola, e a resultante é um vetor de todas essas forças. No caso do eleitor, pesa. Primeiro, numa eleição de segundo turno, antes de mais nada, o que mais pesa é a rejeição. Eu não quero que esse cara seja eleito. Quantas pessoas dizem que não votariam no Boulos de jeito nenhum? 58%. Então fica difícil. A maré está contra você, o vento está contra você. Enfim, você está tendo que remar com muito mais força para vencer essa tendência inicial. O que mais? Pesa a situação da pessoa no dia a dia. Se o cara sentiu alguma melhora na vida dele ou deixou de piorar alguma coisa, isso já conta a favor. Quer dizer, a avaliação do Nunes é mais positiva do que negativa. Então, além da rejeição ao Boulos ser maior, a avaliação da gestão do atual prefeito cresceu e aumentou durante a campanha eleitoral, porque, obviamente, ele teve 2/3 do tempo de televisão e pôde fazer muita propaganda. E essa migração tanto não é automática, que o Datafolha mede também que a Tabata Amaral, que declarou apoio no minuto seguinte ao resultado do segundo turno, ela declara voto no Boulos, e, segundo o Datafolha, metade dos eleitores dela vão pro Boulos, e outra metade não. Exato, porque o voto não pertence ao candidato, o voto pertence ao eleitor, né? O eleitor não tem dono. Então, esse raciocínio ele vale para a gente, né, ter uma noção mais ou menos de quem está votando em quem, mas basicamente quando você viu o mapa de votação na cidade de São Paulo do primeiro turno, já estava muito claro que ia dar mais ou menos daqui no segundo turno. Por quê? Toda a votação do Marçal foi concentrada nas áreas tradicionalmente mais conservadoras da cidade. Zona Norte, Vila Maria, Vila Guilherme, Penha, Tatuapé, Moca, gente que raramente votou no candidato do PT. Esses caras não iam votar no Boulos, né, certamente. E se somaram ao eleitorado do Nunes, por menos que eles simpatizem com o Nunes. Tem uma coisa engraçada, né? Era esse número que você ia dizer, né, da falta de opção? Porque se você pergunta lá, o Datafolha perguntou, né, se esse é o candidato ideal dos seus sonhos ou se esse é o candidato é o menos pior. E a maior parte dos eleitores do Nunes é o que temos, né? E é o contrário dos do Boulos, né? Exatamente, o eleitor do Boulos é mais convicto de que ele é o melhor candidato. A maioria diz que é o candidato ideal. 56% dos eleitores do Boulos dizem que ele é o candidato ideal, 43% dizem que votam nele porque não tem outra opção. Para o Nunes é o oposto, é o inverso. 68% votam nele porque não tem outra opção e 31% porque acham ele o candidato ideal. Como queríamos demonstrar, o voto no segundo turno é um voto contra, não é um voto a favor. Então os caras estão votando majoritariamente no Ricardo Nunes, não porque ele é aquela pessoa super carismática, energizada, que todo mundo olha e fala, quero votar nele. Não, ele está votando contra o Guilherme Boulos, contra a esquerda. E se pega a intenção de voto espontânea, está 41 para o Nunes contra 29 para o Boulos. Mas o engraçado é que tem 4% que respondem no 15 ou no atual prefeito. Os caras nem sabem o nome do Ricardo Nunes. Quer dizer, né? Bom, sabendo o número certo já é alguma coisa, porque 50 mil votaram no 13, Exato. No primeiro turno, achando que estavam votando no Boulos. Exatamente. Embora a gente tivesse que ver quantos votaram em outros números também, né? De outros candidatos. Mas o ponto aqui é que o Ricardo Nunes não está sendo eleito porque ele é o Ricardo Nunes. Ele está sendo eleito porque é o outro cara que está do lado do Boulos, contra o Boulos. Esse é o motivo da... Então, assim, vai ser muito difícil para o Boulos reverter esse quadro. E eu não acredito que ele colocar paletó, ele dizer que vai fazer a escola olímpica do Pablo Marçal e vai mudar alguma coisa. Porque não é esse o problema. O problema é a imagem que ele projeta e que o eleitorado, como no Brasil inteiro mostrou, está mais à direita do que à esquerda. Mas
A eleição só termina quando acaba, né? Você acha que o Lula entrando mais forte na campanha do Boulos pode mexer em alguma coisa? Não basta entrar, tem que entrar com argumentos. Porque eu duvido que o motivo de 1/3 dos eleitores que votaram no Lula no passado não estejam votando no Boulos, seja porque desconheçam que o Boulos é o candidato do Lula. Entendi, tem que dar um motivo a mais para ele votar no Boulos. Precisa convencer. Além de dizer que está apoiando. Exatamente. Precisa dizer por que precisa votar no Boulos, por que é melhor, o que eu ganho com isso. Então, pelo que você está dizendo, eu concluo que a campanha de segundo turno do Nunes é uma campanha de inércia, ele vai ficar jogando parado, e o Boulos vai ter que remar muito para conseguir mudar esse resultado. Melhor definição é essa. Agora, Toledo, por outro lado, em Belo Horizonte parece ter mais emoção na eleição, porque o Fuad terminou o primeiro turno em segundo lugar, mas já aparece na frente no segundo turno no Datafolha, com 48%, e o Bruno Engler com 41% no segundo turno. A gente sabe que a distância no segundo turno para contar os votos válidos é em dobro, né? Então, na verdade, tirando 2 pontos do Fuad, se ele cai, fica empatado já, né? Já vai para empate técnico, exatamente isso. Agora, é interessante, Thaís, porque lá, como é que tá a rejeição? Aposto que o Bruno Engler tem uma rejeição maior do que o Fuad do Noman. Bruno Engler é de 48%, o Fuad Noman tem uma rejeição de 39%. Não é uma diferença tão grande quanto em São Paulo, mas é o que está determinando o fato de um estar na frente e o outro estar atrás. Também conta que essa é uma eleição de permanência, uma eleição de reeleição. 82% dos prefeitos se reelegeram. Fuad Noman, o atual prefeito, assim como o Ricardo Nunes, né? Então todos os que estão na cadeira já saem em vantagem, salvo terem uma rejeição muito grande. Mas no caso aqui do Fuad e tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, os atuais prefeitos têm uma rejeição menor do que os seus adversários. Então, agora, essa diferença, como você falou, é muito mais apertada. 41-48, qualquer variaçãozinha aí já coloca os dois em empate técnico, e se um começa a crescer e o outro começa a cair, e no caso, se o Bruno começa a crescer e o Fuad começa a cair, complica para o Fuad. A segunda pesquisa no segundo turno, ou seja, a primeira pesquisa feita depois que o horário eleitoral gratuito, que não é gratuito, volta ao ar, já sob o efeito da propaganda, essa costuma ser a pesquisa definitiva. Não definitiva, mas a mais importante. É a que vai dar o filme que a gente está assistindo. Quer dizer, tem possibilidade de movimentação ou não tem, né? Exatamente, porque aqui esse ponto que a gente está vendo em Belo Horizonte não é o primeiro ponto do zero, né? A gente tem que levar em conta o resultado da urna, do primeiro turno. Entre a urna e esse ponto, o Fuad Noman cresceu mais do que o Bruno Engler. Então, já mostra que ele está em ascensão. A questão é saber, na semana que vem, se ele vai continuar ascendendo, se ele vai estacionar ou se ele vai refluir depois que começar a propaganda no horário eleitoral. Então, em São Paulo, a gente viu o quê? Os dois candidatos chegando virtualmente empatados, porque 30 mil votos de diferença não é nada, né? Um abriu um caminhão de vantagem sobre o outro, quer dizer, automaticamente é muito mais difícil, entendeu? O movimento, não é só o número que é a favor do atual prefeito de São Paulo, é também a tendência. É a mesma coisa lá em Belo Horizonte, o instinto do eleitor foi a favor do Fuad, mas vamos ver o efeito da campanha em si. Exato. Então vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com A Hora e a Vez. Podcast UOL Prime é o melhor do conteúdo do UOL. A gente seleciona as melhores histórias de dentro das melhores reportagens e pede para os melhores repórteres contarem como essas histórias aconteceram, como eles fizeram para descobri-las e qual foi o impacto de tudo isso. Eles viam o ódio no olhar do cliente e eles sabiam que eles não podiam fazer nada. Enquanto as músicas começavam a ser tocadas nas redes, os cachês também foram subindo. Nosso trabalho é ir atrás de fumaça, né? Onde tem fumaça tem fogo. O seu cérebro vai estar meio desligado e você vai estar fazendo coisas que você não vai saber que você está fazendo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o podcast UOL Prime. Você pode ouvir os episódios toda semana no UOL, no canal do YouTube do UOL Prime ou no seu tocador de podcast predileto. Thaís Bilenque, chegou a hora e a vez de João Costa. Mas João Costa não é uma pessoa. João Costa é um município. Por que nós vamos para lá? João Costa, no Piauí, a cidade de 3 mil habitantes,
é onde o prefeito é um dos 51 que mais receberam emendas no país inteiro e é o único deles que não se reelegeu. É um artista, conseguiu um feito. Conta aí pra gente, como é que começa essa história? Bom, em 2020 começa a história e naquele ano o prefeito era Gilson Castro, do PSD. Ele estava no segundo mandato, ia acabar naquele ano, ele queria fazer o sucessor, ele não podia mais disputar, então ele escolheu um aliado que se chama Zé Neto para se candidatar à prefeitura. Ele apoia o Zé Neto se elege, Zé Neto toma posse e o Gilson Castro, então prefeito, podia nem ter mudado de sala, porque a ato contínuo ele é empossado secretário de obras na gestão do Zé Neto. Só mudou o nome, quem continuava mandando na prefeitura... A mulher do Gilson assume a pasta de desenvolvimento social, uma outra aliada, que agora é vice do Gilson Castro, enfim, a Secretaria da Saúde, vários aliados do ex-prefeito se mantêm na prefeitura do Zé Neto. São 4 anos assim, e aí, em 2024, o Gilson Castro fala, agora eu quero voltar. O ex-prefeito, que era secretário, falou, agora é minha vez de novo. Na virada de 2023 para 2024, fala, agora eu quero voltar. E aí o Zé Neto fala, não, mas agora eu vou tentar a reeleição. E aí eles rompem. E aí o Zé Neto demite o Castro, a mulher do Castro, a aliada do Castro, sai todo mundo do governo, faz uma limpa no Diário Oficial e começa o tiroteio. Nisso, o Zé Neto sai do PSD, que era o partido do Gilson Castro, vai para o PSB. A Câmara Municipal está dividida entre PSB e PSD, dado e bola. Os vereadores dado, aliados ao ex-prefeito, começam a fazer denúncia atrás de denúncia contra o atual prefeito, por exemplo, né, que o sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais no município não está funcionando, não tem carro-pipa. Depois, o contra-ataque. Então, os vereadores bola começam a atacar o ex-prefeito, o Gilson Castro, porque ele tem uma condenação de improbidade administrativa, porque cometeu irregularidades quando ele era prefeito, não chegam a nenhum entendimento e vão para o enfrentamento. Mas e as emendas? Bom, o que você espera? Que o Zé Neto tá na máquina, vai ter vantagem, né? Sim. Foram 15 milhões de emendas parlamentares na gestão do Zé Neto. 15 milhões de reais para um município de 3 mil habitantes. Exatamente, é muito dinheiro por habitante, é muito dinheiro por tudo, né? 15 milhões de reais para uma prefeitura que arrecadou só nesse ano 20 milhões de reais. Pois é, quase dobra o orçamento da cidade. Então, você pensa o quê? Bom, o Zé Neto vai... Nadar de braçada. Nadar de braçada, só que não, Toledo. O Zé Neto tentou, em julho, inaugurou o asfaltamento de estradas e o calçamento de várias ruas, mas choveu, os bueiros alagaram, a cidade ficou caos, ele ainda tentou um arraial de confraternização, tentou juntar a população, mas os moradores não viram vantagem. Thaís, conta essa história da estrada, porque é inacreditável, né? Ele tem um vídeo, né, que você vai mostrar aí pra gente, em que ele mostra quão animado ele é, né? E como ele conseguiu realmente feitos na sua gestão. Ele inaugurou 2/3 de uma estrada, ou seja, a estrada continua ligando nada ao lugar algum. E aí na propaganda de campanha dele, a reta final, pegando fogo a eleição em João Costa, ele grava um vídeo e fala assim, eu vou fazer uma obra aqui, eu vou fazer uma obra ali, eu fiz uma licitação aqui. E veja bem, os bueiros romperam todos, eu quero continuar mantendo os bueiros. Os bueiros, inclusive, já quebrou vários bueiros com essa chuvada agora no inverno. Muitos se romperam, a gente está dando manutenção. Eu quero continuar dando manutenção, recuperando as estradas. O que aconteceu? As urnas foram abertas no domingo 6 de outubro e o resultado era inquestionável, Toledo. 1.631 eleitores votaram no Zé Neto para ele consertar os bueiros, de uma vez por todas. Agora, 2.060 eleitores preferiram que o Gilson Castro voltasse para arrumar a casa. Tá certo. Então, tá explicado, tá resolvido o mistério de João Costa, por que ele é o único prefeito que não conseguiu se reeleger com esse caminhão de dinheiro de emendas, talvez por causa dos bueiros, né? O mandato do Zé Neto fez água e foi bueiro abaixo. E, para ficar registrado, mandei mensagem para o Zé Neto e para o Gilson Castro, mas nenhum dos dois me retornou. Estão muito ocupados ali, comemorando o resultado ou afogando as mágoas. Essa foi a hora e a vez de Zé Neto,
o prefeito não reeleito de João Costa, no Piauí. Bom, chegou a hora da nossa inteligência superficial, a Horácia. E antes do quadro começar, o Toledo me censurou, dizendo que eu não podia anunciar porque eu tô na frente. Eu quero a apuração desse resultado. Eu não aceito censura. Eu tava querendo poupar você. E tenho dito. Eu sou uma espécie de Zé Neto aqui, entendeu? Só quero o seu bem, Thaís Bilenque. Tá, só quer entupir os bueiros, é isso. A Thaís lidera com 18 pontos, eu tenho 17 pontos. Vai lá, Horácia. Opa, Toledo, salve Thaís. As frases de hoje foram supostamente ditas pelo prefeito reeleito do Recife, João Campos. Frase 1. Não perdi meu tempo buscando divisão entre as pessoas, buscando briga, buscando ódio, buscando arenga. Ingresia, como meu pai dizia. Eu gastei meu tempo para juntar o Recife. Frase 2. Meu pai dizia que não podemos começar nem terminar uma eleição colocando outra no meio. Mas eu sonho em poder fazer muito, não apenas por Recife, mas por Pernambuco e quem sabe pelo Brasil. Thaís Bilenque, posso começar dessa Pode, vez? Toledo. Eu acho que a primeira frase é verdadeira, porque não é possível que a Horácia tenha inventado ingresia. Não exato, dá, né? eu também acho, pensei a mesma coisa. Bom, então já dancei, que essa daí eu ia ganhar, mas ela vai ganhar também. E a segunda eu acho que é falsa. Eu também, Toledo, aí não vale. Não dá, pô, assim não vale. Porque ele pô. não ia ser explícito a esse ponto, entendeu? Não, é muito cara de pau, duvido. Vamos lá, conta aí, Horácia. A frase 1 é verdadeira e foi dita por João Campos, logo após ser reeleito com uma votação recorde de 78,11% dos votos em Recife. Já a frase 2 é falsa. Então, Thaís Bilenque, você vai a 19, eu vou a 18 e eu Não, continuo. é 20 e 19, não é 2 pontos pra cada? Não. Ah, a gente acertou as duas, perdão. Thaís Bilenque, eu não sei nem fazer conta, é melhor você anunciar o placar. Tadinho dele, eu fui tão grosseira, desculpa, Toledo, peço desculpas no ar. Eu desestabilizei o oponente. Desestabilizou completamente. Era Tô me meu sentindo objetivo. o Ricardo Nunes aqui, como num debate com a Thaís Bilenque, entendeu? Ai. Ela conseguiu. Então, Eu o placar, corrigindo o placar, a Thaís vai a 18, vai a 20, porque acertou as duas, e eu vou de 17 para 19, porque também acertei as duas, mas não fez a mínima diferença, que eu continuo atrás dela, como sempre. Ô, Thaís. Fala, Toledo. Vamos lá, que a gente tem que estar atrasado, já deu a hora, tem um monte de recado para dar. Tá bom. Antes de tudo, não custa lembrar, né, Toledo, para o povo assinar, nossa galera aqui, a newsletter da hora, que o Toledo capricha, mas ele faz com carinho, ele fica fazendo texto, ele remenda o texto, ele arruma o texto, ele faz caprichado. A Thaís tá fazendo que nem o Pablo Marçal com a Tabata Amaral, ele pedindo desculpas, mas eu não vou perdoar. É o seguinte, eu até me inscrevi na newsletter para poder contar como faz. Como faz? Você pega no tocador a descrição do episódio. Aí lá tem um linkzinho. Você clica no linkzinho, vai cair numa página do UOL. Você põe seu e-mail e dá ok, você está cadastrado. Agora, se você não conseguir fazer nada disso, você entra em uol.com.br/newsletter, que dá na mesma, tá? Bom, e para ficar por dentro de cada episódio novo, você assina o feed da hora, você já sabe, não preciso ficar explicando, porque daí ele te avisa quando entrar. E olha, teve um monte de episódio novo essa semana. Era bom ter o sininho. Exatamente. E o videocast da hora também está disponível no YouTube do UOL a partir da 13h, toda sexta-feira. A gente entra no ar com o episódio logo depois do UOL News. Bom, temos duas correções a fazer. A minha é geográfica. Diferentemente do que eu disse, Lauro de Freitas não fica no recôncavo baiano, mas sim no litoral baiano. É vizinho ali de Salvador. E está feita a correção, que foi quem nos alertou sobre o erro, foi a ouvinte Jaqueline Carvalho Martins. Muito obrigado, Jaqueline. E a segunda correção, se a sua é geográfica, a minha é temporal. O candidato do PT a prefeito em Camaçari, na Bahia, é o Luiz Caetano. E eu falei que ele era deputado, mas ele é ex-deputado. Obrigada, Vanusa Santos, pela correção. Bom, como você viu, ouvinte, a gente ouve você. E para ouvi-lo ainda mais, por favor, use a hashtag #AhoraPodcast, que a gente está de olho não só nos elogios, mas também nas críticas e correções. Antes de encerrar, um recado que a Carol mandou no Blue Sky.
jamais fui triste com o episódio extra do podcast A Hora. Então, Carol, muito obrigada. Tem mais novidade para o segundo turno também. Vamos fazer muita hora extra ainda pela frente. Isso mesmo. Até a semana que vem, Thaís Belém. Até, José Roberto.